Gonçalves. Palavra agora ao Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, a presidência austríaca do Conselho da União Europeia está prestes a começar e o cenário, infelizmente, que se afigura não poderia ser mais sombrio. O lema da presidência austríaca é uma Europa que protege, mas é um lema que está baseado na ideia de que a suposta crise de refugiados e de migração tem que ter uma resposta dura por parte da União Europeia. E a primeira prioridade desta presidência, e já agora a mais empolada, é a segurança das fronteiras e o combate à migração ilegal. E importa fazer um paralelo entre as terminologias e escolhas políticas do documento de apresentação da presidência austríaca e das conclusões do último Conselho Europeu. Migração ilegal, centros de migrantes, segurança de fronteiras externas, ameaça, são algumas das palavras ou expressões mais vezes repetidas, tanto num como noutro documento que referi, de uma maneira perigosa e que abre a porta, em definitivo, para dar de mão beijada tudo o que os países do grupo de Visegrado, Itália e Áustria vinham pedindo até agora. Expulsem-se pessoas de território europeu, coloque-se o problema longe do território, seguindo a máxima de longe da vista, longe do coração, ou neste caso, longe de qualquer responsabilidade política. Senhora Secretária de Estado, para início da presidência austríaca, as declarações, notícias e informações que têm sido publicadas sobre as pretensões da Áustria em matéria de migração são preocupantes e importa esclarecer qual é que será a posição do governo português sobre as mesmas. Foi noticiado ontem a existência de um documento preparatório que circulou por várias representações permanentes de Bruxelas que apontava, cito, fragilidades fundamentais, acaba aqui a citação, às fronteiras externas da União Europeia e que defendia ações radicais para travar o acesso à Europa de homens provenientes de, inicio citação, regiões caracterizadas por sistemas patriarcais, ideologias hostis à liberdade ou atitudes religiosas antiquadas, fim de citação. Eu gostaria de informar já agora que sociedades patriarcais também são as sociedades europeias na sua grande maioria e assistimos cada vez com mais força ao recrudescimento daquilo a que eles chamam ideologias hostis também em governos europeus e, portanto, estamos perante terminologias que não devem ser utilizadas e que nós repudiamos em absoluto e, de facto, olhe-se para a coligação austríaca que tem um partido de extrema-direita. E, portanto, temos o fortalecimento de uma narrativa que utiliza os medos mais comuns de qualquer sociedade, o medo do outro, que é aparentemente diferente, para fazer política em cada país. E já vimos isto acontecer em outras épocas históricas e, portanto, vê-lo novamente de forma impávida e serena não é aceitável e achamos que o governo português não pode ser complacente com este tipo de posições em nenhum momento formal desta presidência. Além destas questões no discurso político, no discurso público, há notícias desde o início da semana que dão conta da preparação de um documento que contém a proposta austríaca para os chamados centros de migrantes fora do território da União Europeia. E este documento serviria de base para uma reunião informal de ministros do Interior que tem lugar hoje mesmo. E a proposta é que, no caso de decisão final negativa na candidatura à proteção internacional, a pessoa em questão deve sair da União Europeia e aqui acontece uma de duas coisas. Ou é transferida para o seu país de origem ou para um país terceiro. E, neste caso, o país terceiro será responsável por essa pessoa após um acordo que respeite os estándares europeus. E eu pergunto, o que é que são estes estándares europeus quando nem sequer países europeus conseguem ter o mínimo de respeito pelos direitos humanos ou pelo direito internacional? Não se percebe. Além do mais, isto significa a construção de campos de contenção fora do território europeu. Estamos de novo na velha máxima, longe da vista, longe da responsabilidade política. Não é aceitável a proposta que a Áustria está a fazer e que já agora esta era uma proposta antiga também da própria Áustria. E, portanto, estamos perante propostas, achamos nós, que comprovam os receios e alertas que temos vindo a deixar sobre o rumo da política europeia para as migrações, mas também sobre uma visão mais geral
geral que se está a construir da Europa fortaleza, idealizada desde sempre por alguns, mas que agora é levada à prática com o aval de todos. E digo de todos porque as conclusões do último Conselho Europeu deram o aval de todos os países da União Europeia a este tipo de política. E da leitura dos documentos oficiais da presidência austríaca, percebe-se de facto que existe esta concentração de elementos que têm a ver com a vertente mais securitária da União Europeia. E não deixa de ser revelador da verdadeira natureza do projeto europeu a rapidez com que se avança nas propostas de militarização e securização das fronteiras externas e, possivelmente, de alguma forma, das fronteiras internas, que se faça alicerçada nos argumentos da vaga migratória e na suposta invasão que não existe de maneira nenhuma. E, portanto, estamos perante a utilização de argumentos falsos que têm sido a base da xenofobia e de movimentos de extrema-direita, que estão a ser precisamente os mesmos que estão a ser utilizados por países da União Europeia para justificar os avanços na cooperação estruturada permanente, para justificar o reforço de investimento na NATO, para justificar a fantasia da necessidade de criar fronteiras externas cada vez mais fechadas. E para terminar, Sra. Secretária de Estado, o Bloco de Esquerda não aceita nem respalda qualquer destas posições, nem qualquer da terminologia que tem sido utilizada e que tememos vá ser acirrada pela presidência austríaca. E as prioridades da próxima presidência têm tudo e agoiram tudo de mau. Fechamento de fronteiras externas e o possível endurecimento das fronteiras internas. Políticas de expulsão de pessoas e de seleção de quem pode ou não pode ficar em território europeu. Onde é que já vimos isto? Pagamento a países terceiros para fazerem o trabalho que caberia à União Europeia. A tentativa de dar uma falsa importância às questões do Estado de Direito ou políticas do euro ou sequer de convergência, quando o próximo quadro financeiro plurianual apenas responde à militarização e esquece a coesão. Portanto, um conjunto de prioridades políticas que arredam, em definitivo, os valores proclamados de solidariedade, respeito pelos direitos humanos. Sra. Secretária de Estado, a partir das últimas conclusões do Conselho dos documentos que existem desta presidência, estes valores deixaram de ter qualquer aplicação prática por todos os países da União Europeia que aceitaram estas terminologias. E, portanto, a questão que fica para o Bloco de Esquerda é se vai o Governo utilizar o poder que tem de veto, que já o deveria ter utilizado antes de ter assinado as conclusões do último Conselho Europeu, se vai ter a coragem de facto, levar a cabo aquilo que tem dito sobre a defesa da solidariedade, a defesa dos direitos humanos e se vai ou não pactuar com aquilo que são as propostas políticas da presidência austríaca.